Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira aqui nesse céu nublado de São Paulo. Agora exatamente 6h24, 21 graus. E bora para mais um dia aí. Graças ao nosso bom Deus, né? E o texto que eu quero compartilhar hoje com vocês, o devocional, tá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. O 1 Tessalonicenses é uma carta muito interessante. Particularmente eu gosto de estudar um pouco sobre escatologia. A gente tem coisas relevantes, né? Tessalonicenses. Mas o texto de hoje ele está focado um pouquinho mais no nosso dia a dia aqui, né? E o texto diz assim, olha: sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias, porque é assim é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, notem aí. Agora, se estiver no carro, não nota não. Grava aí, depois você assiste, depois você anota. Sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, esse texto aí é interessante porque depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão da gratidão em todas as circunstâncias. Mas o importante é saber para quem que ele está falando isso, né? Então, se ele está falando para os Tessalonicenses, imaginamos que ele deve estar falando com a igreja de Tessalônica, né? Se ele está falando com a igreja de Tessalônica, a mensagem é para cristãos convertidos. Então, a vontade de Deus para os cristãos, e aí ele enfatiza isso colocando a figura de Jesus Cristo, né? Que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, que a gente seja grato aí em todas as circunstâncias, né? E aí a gente tem 3 aspectos aqui de situações que a gente poderia abordar, né? A primeira delas é ser grato quando a gente tem um sucesso, né? Sempre quando a gente conquista alguma coisa ou algum patamar diferente na sua formação, um patamar diferente no teu trabalho, um patamar diferente no teu empreendimento aí, ou um patamar diferente na tua vida pessoal. Então é muito comum a gente ser grato, né? Quando a gente conquista alguma coisa nova, né? Seja material, seja mental, até mesmo espiritual, né? Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, tinha 12 anos de idade. Eu lembro que foi a evidência foi com línguas, né? Não que língua seja evidência direta, né? O texto de Paulo deixa bem claro que nem todos são batizados com línguas, né? Mas diz que todos são com o Espírito Santo. Então, não é uma evidência direta, mas no meu caso foi, né? E eu lembro que aquilo, assim, tocou de alguma forma tão grande que eu lembro daquela sensação de gratidão, assim, a Deus. Até porque eu tinha recém-batizado nas águas e tal. Muito adolescente ali, né? Mas tinha aquela sensação de gratidão a Deus por alcançar um patamar espiritual ali diferente, né? Então nem sempre é material, às vezes é espiritual. Mas quantas vezes você já
recebeu bênçãos e levantou os olhos para o céu, levantou as mãos para o céu, ou depois ajoelhou para orar e só que conseguir expressar a gratidão, né? Acho que na nossa vida a gente pode ter várias experiências dessas, né? Aí no âmbito pessoal, às vezes você encontra alguém que você tanto gostaria ou imaginava, né? E aí você se relaciona, você planeja, você casa. Tem pessoas que têm a expectativa de ter filhos e aí conquistam filhos. Às vezes um, às vezes dois, três, quatro. Muitos têm o sonho, né, de ter vários e tal. Então a cada conquista que você vai tendo na sua vida é natural. Natural, você que é um cristão mesmo, cristão, é agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela bênção alcançada. Às vezes é milagre, às vezes é planejamento que deu certo, às vezes é um planejamento com milagre, né? Às vezes é puro acaso na linguagem popular, né? Nós sabemos que não há coincidências, né? Não parece acaso, mas na verdade a gente sabe que de fato é a mão de Deus. Você talvez tenha expressado gratidão a Deus por um livramento, né? Por uma cura, ou porque saiu um processo e você recebeu um valor. Eu tô com um processo aí já tem um tempo, da história que eu contei pra vocês aqui sobre a empresa lá que deixou de pagar os funcionários. Tem um processo rolando, né? Eu sei que quando vier vai ser a hora certa pra Deus destravar ali e virar a bênção pra gente, né? Mas temos que já aconteceu aí, Deus abençoou e você foi grato a Deus, né? Ele foi lá, fez sua oferta, fez sua generosidade, né? Como estão falando aí comumente nas igrejas, deu seu dízimo, os mais clássicos aí. Outras coisas também que a gente pode observar, né? Você tem seu filho, sua filha que conseguiu passar na faculdade, conseguiu passar no vestibular, ou concluiu a faculdade, né? Às vezes é o primeiro da família que conseguiu conquistar esse bem, né? De ser graduado, e aí você vê o seu filho, sua filha realizando isso, te dá a sensação de gratidão. Tantas outras coisas que a gente poderia continuar aqui, mas eu gostaria de trazer exemplos porque talvez aqui em algum deles você vai tendo uma memória, né? E a palavra diz que é bom trazer à memória aquilo que nos dá a esperança, né? A gente olha para o passado, agradece a Deus e lembra que no futuro a nossa visão é estar com Ele para sempre, né? E talvez por coisas materiais, talvez você tinha um sonho de... Eu particularmente gosto de música, então tem alguns instrumentos musicais que são sonhos, né? Até pelo valor e tudo mais. Mas não só isso, às vezes você é um cara da bike, por exemplo, que quer ter aquela bicicleta X, e aí você consegue, pagando ali algumas parcelas, ou junto dinheiro paga à vista. Ou você sonha em fazer uma viagem. Ah, eu queria tanto voar de avião, nunca voei de avião. Ou você sonha, sei lá, quero pular de paraquedas, quero fazer um mergulho, quero fazer uma maratona. Tantas coisas que a gente pode citar aqui, né?
e muitos conquistam esses sonhos e é natural que após a conquista desses sonhos a gente agradeça, né? E tem que agradecer mesmo, né? Os altos e baixos dessa vida, a gente tem que agradecer mesmo. A própria palavra está dizendo isso pra gente, né? Em todas as circunstâncias. Então, começando pela boa aqui, ser grato a Deus pelas conquistas, né? Conquista do seu apartamento, da sua casa, da compra do terreno. Ou às vezes você tem um sonho de mudar de cidade, né? Ai, gostaria tanto de morar em tal lugar, me parece tão legal. E comprar um sítio lá. Você conquista isso, né? Então, tem vários aspectos aí que você pode agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos. E aí, se você pegar a régua aqui e virar do lado oposto, aí você tem os momentos difíceis, né? E aí o texto está dizendo que é pra gente ser grato também em todas as circunstâncias. Então, nos momentos difíceis, meu amigo, eu acho que talvez nas circunstâncias que são mais dolorosas, principalmente a questão da saúde. A saúde é complicado, né? Na questão da saúde é muito difícil porque a dor é sua, né? O outro talvez tenha uma ideia do que você está sentindo, talvez tenha uma perspectiva, ou até tenha sentido, né? Então vai saber como é que é, mas não está sentindo aquela hora, né? E a dor, meu, na questão da saúde, então começando pela saúde física, né? É algo que você não consegue compartilhar. Ah, vamos dividir essa dor aí, porque para ver se divide o fardo, né? Não é algo próprio, é particular. Então nesse momento, quando a coisa dói, é muito difícil, cara. É muito difícil. Geralmente o clamor é de súplica, não de agradecimento, né? E na prática Deus entende, tá? Se a gente quer ser humano falho, pecador e errado pra caramba, a gente entende, quem dirá o Deus Criador, né? Ele entende a gente. Mas ele fez um pedido, né? Sermos gratos. Então, tem alguns exemplos na minha vida assim que me mostraram, me evidenciaram isso. Momentos de muita dor, assim, muita dificuldade. Falando da questão da saúde, né? Eu tenho uma tia, eu falo o tempo porque eu sei que eles estão na eternidade e um dia a gente vai se ver de novo, né? A minha tia Célia passou por momentos muito difíceis, mas eu nunca vi ela ter sequer um lapso de reclamar, assim, sabe? Ela teve uma dificuldade muito grande com câncer e ela, todo momento que eu pude estar com ela ali conversando, ela nos revigorava assim na fala, sabe? A unção, a graça que ela tinha. E aí você percebe que esse mundo não merece estar algumas pessoas, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, essa pessoa não merece isso. Eu imagino que não mesmo. Mas na prática o mundo é mal, né? Então o mundo não merece essas pessoas. E a gente não entende o caminho de Deus, não entende. Eu não consigo entender na prática. Eu consigo entender que pelas provações aí que são postas a cada dia, que tudo isso que a gente vive aqui na verdade é só um momento transitório, né? Mas o que nos espera mesmo é a eternidade. Então é muito difícil passar assim, ver. Imagino que
a dor que deva ter sentido, assim. Que ela deva ter sentido foi muita, né? Mas eu nunca vi ela reclamar, assim. Sempre mostrando alguma gratidão. E um outro amigo também querido foi o Bruno. Caso algum familiar dele venha assistir algum dia esse vídeo aqui, saudades assim do meu amigo, viu? Saudades de verdade. A gente ministrava junto, aprendi muito com ele ali na questão musical, na questão ministerial. E ele também passou por muitas dificuldades, acabou partindo bem cedo, assim, tinha 18, 19 anos. Eu tinha 14, 15, tinha aprendido violão, guitarra com ele. Pude participar de algumas composições com ele. Então, deixou saudades não só pra mim, mas para todo o hall de amigos, né, nessa época aí. E eu lembro assim dos momentos bem difíceis dele, assim, mais pro final da sua trajetória aqui terrena, né? Ele sentia muita dor, assim, sentia muita angústia por conta da coisa da física, né? Mas ele sempre passava uma esperança, assim, era absurdo, assim. A unção que ele tinha, a mensagem que ele carregava, era algo inexplicável. Então, muitas das vezes, assim, a gente vê situações extremas, né, gerando pessoas ou atitudes em pessoas que não dá pra entender, não dá pra explicar. Não dá. Sinceramente, não dá pra explicar o quanto pessoas estão em Cristo, estão passando por uma dificuldade extrema na questão da saúde, o quanto elas refletem ou transmitem o Evangelho de uma forma muito poderosa. E aí tem outras situações de dificuldades que a gente pode explorar aqui, porque como o texto ele é aberto, né? Então a situação é qualquer uma. Eu quero trazer algumas aqui para trazer luz, né, para esse tema. E quem sabe que se você está passando, né, num desses momentos, que é o momento da dificuldade, né, quem sabe você seja tocado e mude o seu discurso, né? Talvez você esteja passando dificuldades financeiras, perdeu o emprego, ou teve que despender todos os seus recursos em alguma coisa não esperada e tá agora, né, se recuperando, lutando, batalhando aí, tentando extrair do limão a limonada, né? Então, situações financeiras também costumam tirar as pessoas do eixo, né? Aí você tem situações que são perdas mesmo. Perdeu um ente querido, perdeu um familiar, ou perdeu um filho, uma filha. Cara, eu consigo imaginar assim a dor de uma perda. É complicado. Não dá pra a gente que é ser humano, por mais que sejam sábias as palavras, consolar alguém que perdeu. Não dá. A única coisa que a gente clama é que o Espírito possa confortar essa pessoa e trazer nela sempre a esperança de encontrar seu ente querido lá no porvir. Porque, lembrando, a vida não acaba aqui, né? Sempre há eternidade. Então meu pedido para Deus é, quando encontro situações do tipo, é que o Espírito Santo conforte, né? Eu tenho certeza que ninguém vai esquecer, né,
consegue esquecer. Mas talvez ao menos confortar aí aquilo que a gente puder fazer como amigo, como família, tem que fazer. Colocar o ombro ali à disposição para receber as lágrimas, ter o lencinho às mãos aí e lembrar das coisas positivas, né? Os que passaram, para não trazer a memória só a dor, né? E o luto, mas poder trazer lembranças felizes, né? De pessoas que foram. E aí você tem outras questões, você tem questões psicológicas, por exemplo. Pessoas que estão passando por depressão, ansiedade, crise de pânico, tantas outras coisas que a gente sabe que são reais, não é frescura, não é mimimi, a gente sabe que de fato são coisas reais. Pode ter um ou outro que se faz? Pode ter. Naturalmente pode ter alguém que está deixando extremo uma situação que não é tanta, né? Mas o problema é real, gente. O problema é real. Eu e a Thaís passamos por um momento complicado ali durante a pandemia. Tivemos uma questão de saúde /financeira, um pouquinho, não no começo ali, mais pro meio da pandemia, foi 2021 ali, e a gente sabe que o negócio é real, tem momentos que a gente precisa de ajuda sim, precisa de psicólogo sim. Talvez você precise aí na sua condição, precise de um psiquiatra sim, ou uma terapia sim também. Precisa de irmãos na igreja? Precisa, mas tem situações, gente, que tem que ser um profissional. E aí, por perspectiva, procure um profissional cristão. Se você tem receio de ser atendido por um profissional que não seja cristão e possa te falar alguma coisa que você não concorde e tudo mais, não que vá fazer, tá? Nesse processo aí a gente aprendeu algumas coisas e o natural é que, até por conta de legislação, é não envolver religiosidade no atendimento, tá? O profissional pode ter sua licença retirada por denúncia e tal, se abusar de métodos religiosos dentro de um ambiente que deveria ser mais científico, né? Tô dizendo que isso é certo ou errado, tô dizendo que tá? Mas é importante ter um profissional, procurar um profissional, as questões psicológicas. Às vezes vai precisar de um medicamento, talvez não seja para sempre, talvez seja, mas são dificuldades que são suscetíveis aos seres humanos, né? E aí, como é que pega essas situações e se torna grato a Deus? Aí, meu amigo, aí é difícil. Não reclamar é difícil, não murmurar é difícil. Não trocar a oração de gratidão por a oração de petição é muito difícil, porque você vai pedir. A gente pede mesmo. Não merece? Não merece, ninguém merece. Mas a gente pede mesmo. No momento de dificuldade a gente vai pedir para Deus. Mas o importante aqui do texto, e o que você precisa trazer à sua memória, é que você não pode deixar de aplicar a gratidão, de falar sobre gratidão. Então pode pedir? Pode. Pode clamar? Pode. Pode gritar? Pode também. Pode orar quietinho, sim, tá com dor, né? Você tá com muita dor, tá orando quietinho, baixinho, às vezes só no pensamento. Pode também, Deus entende.
Deus olha o coração, gente. Deus olha a verdade do seu coração. Às vezes a oração, ela não sai com as palavras bonitas. Às vezes a oração, ela não sai eloquente, como a gente vê às vezes na igreja lá. Às vezes ela sai num sussurro, às vezes no meio de uma lágrima. Mas Deus vai enxergar a verdade na sua petição. Interessante que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme gemidos inexprimíveis, né? Então é como se fosse uma tradução, né? Ele está meio que traduzindo teu pedido, que talvez pela fala tá toda bagunçada, mas no coração ele vê a nossa verdade e intercede, né, por nós, ou traduz ali a nossa oração que tá meio bagunçada. Olha que interessante, né? Então a gente falou sobre ser grato no momento de bonança, nas conquistas. A gente falou também de ser grato nas dificuldades. Mas tem um outro aspecto que talvez é pouco falado, mas é ser grato no ordinário, né? Naquilo que é perene, é constante. E quantos de nós não passam dias e dias e você está trabalhando, você está conquistando seu salário, tua família está com saúde, está se alimentando, está almoçando, está jantando, tomando um café, está caro o café, mas você está tomando do mesmo jeito, porque você é brasileiro. Tá tudo normal na sua vida. Saiu de férias, fez sua viagem, foi lá visitar seus parentes, tá tudo legal. Não tá extraordinário, não é uma conquista, não tá passando dificuldade, não tá na dor, tá só vivendo. Talvez a grande maioria dos nossos dias sejam assim. Você tá só vivendo e tá tudo bem. Mas quantos não deixam de ser gratos, ou pelo menos de orar agradecendo a Deus enquanto está nesse momento? Porque, como eu falei, é muito comum a gente falar de gratidão com Deus quando as coisas são conquistadas ou quando acontece alguma coisa extraordinária. É muito difícil a gente ser grato quando a coisa está complicada. E às vezes a gente troca, né? Não é que a gente não ora. Nessas situações a gente ora, só que em vez de orar por gratidão, a gente ora como petição. Mas quando a coisa tá normal, tá tudo normal, tudo equilibrado, os pratinhos tá tudo equilibrado. Quantas das vezes a gente não deixa de orar e agradecer? Porque tá tudo normal, né? Você tá vivendo aí, tá cuidando dos filhos, leva o filho pra escola, traz o filho da escola, vai pro trabalho, volta do trabalho, toma banho, então tem uma chuveirinha aí com água quente, né? Às vezes no final de semana sai pra comer em algum lugar diferente, tá conquistando, tá tudo legal, mas é um dia normal. E o texto tá falando assim pra gente: tem que ser grato em todas as circunstâncias, tem que agradecer em todas as circunstâncias. Não tem boi. Ah, não é porque tá tudo normal. Normal também é uma circunstância. Então tem que agradecer mesmo. E aí a gente costuma não agradecer porque tá normal, mas a gente deixa de lembrar que tem coisas que são normais, mas que se não fossem normais, qualquer coisa que falhasse ia dar um problemaço. Quer ver? Ó? Pega aí. Teu coração tá batendo,
está respirando, seu sistema digestivo está funcionando, você pode estar aí não enxergando, não falando por alguma circunstância ou por debilidade mesmo, mas o círculo vital do seu organismo está funcionando e está funcionando automático. É o coração batendo, o pulmão funcionando, sistemas digestivo, sistema pulmonar, tudo direitinho, funcionando. Por que não agradecer a Deus por essa máquina engenhosa que Ele criou, que a gente não precisa ficar dando partida, né? A gente só precisa abastecer. Mas não precisa dar partida, né? Precisa ficar controlando aí mentalmente, coração batendo, pulmão funcionando, todos os sistemas, né? E é outra coisa, quantos e quantos livramentos que Deus não dá pra gente, que a gente nem vê. A gente tá vendo. Tem um monte de coisa acontecendo nesse mundo, a gente às vezes não tá nem vendo. E Deus tá livrando. Quer ver outra coisa? Nosso país, por mais difícil que seja, tem as questões de segurança pública, mas nosso país não está em guerra. Já agradeceu a Deus por morar num país que não está em guerra? Que os pais de família têm que deixar seus filhos, suas filhas, sua esposa ir pro front, e é bombardeio, e é tiroteio, e é tudo de problema por decisão dos outros, né? Os líderes e tal, que entram em conflitos, e aí é o povão que vai lá para a linha de frente para honrar a pátria. Mas é um pai de família, pô. É a mãe de família que vai lá. Eu ia agradecer a Deus aí por morar num país que não está em guerra. Quer ver outra coisa? Nosso país também não tem aquelas catástrofes climáticas, né? Já agradeceu a Deus aí por não morar num país que tem um terremoto, um furacão, coisas que a gente vê que quando passam lá devastam, né, tudo. Tem algumas regiões aqui que sofrem, né, a questão das chuvas e tal. Tivemos o caso do Rio Grande do Sul aí há poucos anos, mas não é uma coisa recorrente, né? São coisas extraordinárias que acontecem, mas não é uma coisa recorrente, na qual você tem que construir sua casa. Olha que loucura, hein? Tem lugares que você tem que construir sua casa já pensando que ela pode ser destruída, e aí você teria um custo menor para poder reconstruir ela. Tem gente que em lugares que já planeja a construção da sua casa assim, tá? Então não é uma vida fácil, não é uma vida fácil em alguns lugares, mas aqui a gente tem, de certa forma, uma tranquilidade, né, nessa questão climática. Então, se você parar para analisar com calma, friamente, talvez não teve nada de extraordinário que levou você a agradecer, talvez não teve nada de muita dificuldade que fez você trocar a sua oração de gratidão por uma oração de petição. Então está tudo normal na sua vida, só que aí no normal você deixou de agradecer, aí errou. Errou. Fazer o quê? É o que a palavra diz, 1 Tessalonicenses 5,18: sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias. E como eu falei, a normalidade, dia a dia comum, mediano, ordinário, também é uma circunstância, e a gente tem que ser grato. E aí, gente, é igual
exercício físico esse negócio, tá? É igualzinho exercício físico, tem que ser prática. Você vai lembrar desse texto e vai orar e vai agradecer. Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Fazer oração, igual oração de criança, né? Obrigado pelo papai, pela mamãe, por mim, pelo alimento, né? Gratidão. É isso que Deus está pedindo. Sermos gratos em todas as circunstâncias. Então, queria abençoar aí a nossa segunda-feira pela palavra de Deus. O tema é gratidão. Espero que você explore aí, coloque em prática a gratidão. E eu creio que sua perspectiva de dias irão mudar mesmo. Porque quando a gente começa a olhar detalhes da nossa vida e ser grato, você vai vendo a mão de Deus em tantos aspectos que a gente, dentro de uma normalidade, não perceberia. É isso aí. Estamos agora exatamente às 7 horas, 22 graus, ainda um pouquinho nublado. Daqui a pouco vamos começar nossas atividades do dia a dia. Queria desejar aqui uma ótima segunda para todos vocês. E até mais. Valeu!